5 de junho de 1623. Ele era um bom filósofo e também economista, britânico nascido na Escócia. O século que ele viveu foi o século XVIII, que era conhecido como o século das luzes. Agora vamos falar com o Otávio. Ele irá nos falar um pouco mais sobre Adam Smith e sobre sua importância no mundo moderno. Ele é o pai da economia moderna e é considerado o mais importante teórico do liberalismo político. As suas obras mais importantes são Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, cujo essa última é a sua obra mais importante e ainda serve como referência para gerações de economistas. Ele acreditava que a iniciativa privada deveria agir livremente, com pouca ou até mesmo sem nenhuma intervenção governamental, tornando-se assim defensor do sistema bancário livre. E ele analisou a divisão do trabalho como se fosse um fator revolucionário para impulsionar a economia, tanto que uma das suas frases mais importantes diz: assim, o mercador ou comerciante é movido apenas pelo seu próprio interesse, levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele, o bem-estar da sociedade. Como resultado dessa mão invisível, o preço das mercadorias deveria descer e o salário deveria aumentar. As doutrinas de Adam Smith sofreram bastante influência, principalmente na burguesia, e de uma forma muito rápida e intensa, porque queriam acabar com os direitos feudais e com o mercantilismo. Seguimos com Hilton, nos contando um pouco mais sobre as histórias desses personagens de importância mundial. Adam Smith, filho de Margaret Douglas e de um advogado de nome Adam Smith, nasceu na Escócia. Não se tem muitas informações da sua juventude, mas o seu biógrafo, John Ray, escreveu que ele tinha sido raptado aos 4 anos. Aos 4 anos, indo à casa do seu avô, um grupo de ciganos passou pela região e o raptou. Não se sabe exatamente o tempo que ele passou desaparecido, mas se sabe que um cavalheiro passando pela região encontrou uma mulher cigana com uma criança chorando muito e avisou aos guardas da região. Os guardas acharam a criança e levaram até a sua mãe. Ele viveu com sua mãe por um tempo até entrar em segundo John Ray, a melhor escola da região, onde ele aprendeu história, latim e outras matérias. É notável que para Smith chegar onde chegou, ele precisou de uma grande base educacional. Vamos agora falar com o Rodalmo, que irá nos explicar um pouco mais sobre isso. Aos 14 anos, Smith matriculou-se na Universidade de Glasgow. Em 1740, ele entrou no Balliol College de Oxford, mas acabou por abdicar sua bolsa em 1746. Em 1751, Smith foi nomeado professor de lógica na Universidade de Glasgow. Em 1778, recebeu o cargo de comissário da alfândega da Escócia e foi viver com sua mãe em Edimburgo. Ele morreu no 17 de julho de 1790. Meus escritos pessoais foram destruídos após minha morte a meu pedido. Eu tive uma pequena relação estreita com minha mãe após meu retorno da França. Eu fui descrito pela maioria dos meus contemporâneos e biógrafos como um distraído, com um sorriso indescritível, e eu tinha mania de conversar sozinho. Essa mania veio desde quando eu nasci. Desde quando eu era pequeno. Eu sou Adam Smith. Adam Smith foi professor na universidade entre 1751 e 1754. Ele travou contato com vários comerciantes de tabaco da cidade. Eles colocavam ele a par de tudo o que estava acontecendo nas colônias inglesas, como altos impostos e frequentes situações de monopólio. As manufaturas inglesas tinham um importante cliente no parlamento inglês. Os empresários influentes exigiram, junto com o parlamento inglês, que houvesse a proibição aos norte-americanos de bens similares, a fim de proteger seus negócios. Adam Smith sabia que isso iria ocasionar uma revolta aos americanos. Então, ele propôs ao parlamento fomentar o livre comércio, acabar com os pesados impostos e restrições comerciais e oferecer às colônias uma representação política no parlamento de Westminster. Seus últimos anos de vida, Smith ele compôs manuscritos para 2 grandes tratados que ele esperava publicar. Um era sobre a teoria e a história do direito e o outro era sobre a ciência e a arte. Pouco antes de sua morte, Smith ele ordenou que seus manuscritos fossem destruídos, com exceção de alguns que ele esperava publicar postutamente em 1795, no volume Ensaios sobre Temas Filosóficos. Na obra, Smith ele examina criticamente
o pensamento moral do seu tempo, e ele sugere que a consciência surge das relações sociais. Um dos aspectos mais importantes ressaltados por Adam Smith é o caráter democrático. Riqueza das Nações, uma das obras mais famosas e importantes de Adam Smith, teve grande contribuição para o estudo da economia e também para a disciplina individual. Publicada em 1776, foi bastante aclamada tanto no mundo acadêmico como na prática. Adam relata na sua obra que ele era a favor das funções da dívida e também fez uma grande crítica à guerra. E como um bom filósofo e não estudioso, Smith recebeu várias críticas durante sua carreira. Algumas boas, outras ruins. Rian vai falar mais sobre isso. Alfred Marshall criticou o conceito de economia de Smith em vários pontos, dizendo que o homem deve ser mais importante do que o dinheiro e também o trabalho deve ser mais importante do que os bens. Alguns autores também criticaram ele, dizendo que a economia dele, que ele defendia, refutava os direitos morais. E também disseram que ele visava somente o ser humano individual e não o ser humano em conjunto.